Bob, muito bom estar aqui contigo. Como é que vai a vida? Soube que você mudou para Ilhabela, saiu de São Paulo e está vivendo em Ilhabela, é isso? É isso, é isso. A vida vai bem, graças a Deus. Tá tudo certo aqui, todo mundo com saúde. E essa foi uma grande decisão, né? Obviamente que não todo mundo tem esse privilégio, né? Mas a pandemia convidou muita gente que estava preso a paradigmas de ter que morar num lugar que é o mesmo lugar que você trabalha, ter que ficar no trânsito, ter que ir para um escritório. A pandemia convidou a gente a repensar isso e eu aproveitei esse convite e repensei geral. Fantástico. E como é que foi assim a mudança com família, o trabalho, né, os teus parceiros? Eu vi aqui que você tem aí uma série de negócios, está trabalhando e ajudando muitas pessoas, né, com o próximo passo, com a evolução do digital. Como é que você consegue conciliar isso tudo estando em Ilhabela? Olha, é, do ponto de vista de trabalho, como a gente já estava na pandemia, né, a gente mudou faz um ano, julho, então a gente já tinha se adequado, né, tanto na CIT, onde eu estou, quanto no meu negócio de investimento, que é a The Next Company, a vida já estava rolando remoto, independente de a gente estar em São Paulo ou estar em qualquer outro lugar, né, então, nesse sentido foi muito tranquilo. Eu tenho um filho pequeno de 7, pro Nico foi maravilhoso, vir aqui mais perto da natureza, sabe? Tipo, foi uma coisa incrível. Uh, e para a família geral foi um momento de let go, assim, de um lugar muito menor, um lugar muito mais rústico aqui. A gente estava numa casinha que é bem no meio do mato, um espaço menorzinho, a quantidade de coisas que a gente tinha em São Paulo era absurda, a quantidade de armários que a gente não tem aqui, e até paredes para pendurar os nossos quadros, as nossas coisas, também não tinha. Então foi um momento de let go. Claro que não é simples, porque tudo isso acaba sendo num momento de tantas mudanças e tanta tensão e tanta tristeza para tanta gente, né? E tensão para todo mundo, independente de a gente estar bem, nenhum familiar próximo seriamente afetado, mas a tensão está aí o tempo inteiro, né? Então, uh, eu acho que os convites para as mudanças, às vezes eles vêm super espontaneamente por decisões que a gente toma, e às vezes eles vêm por um convite do mundo, como foi esse, né? Como está sendo esse ainda. Então, mas eu pessoalmente estou muito feliz, achando que pô, foi uma coisa incrível que libertou é, alguns paradigmas, como eu falei, e eu acho que isso é muito bom, assim, sabe? Não, é muito bom. Eu tive a oportunidade de entrevistar algumas pessoas aqui no canal que aproveitaram a pandemia, entre aspas, né, aproveitaram para mudar para outros países, né? Alguns foram morar na Europa, outros, né, nos Estados Unidos ou na Ásia. E muito teve um êxodo aí enorme, né, também para as pessoas que buscaram qualidade de vida melhor, né, no interior, na praia e tudo mais. E muito bom saber que você fez esse movimento, que você está bem, né? E como um estrategista, né? Nada melhor do que qualidade de vida. E conta um pouco, como é que é esse teu trabalho de estrategista, né? De trabalhar na CIT, como é que você enxerga aí a oportunidade para o futuro? Boa, boa. É, esse lugar de estrategista, acho que em primeiro lugar vale a pena a gente desmistificar um pouco, sabe? Tipo, né? É um nome talvez bonito demais e que deixa um ar de sofisticação exagerada que não acho que é o caso, né? Talvez eu seja mais alguém que está ajudando a organizar e ser um certo guardião disso que é uma coisa chamada estratégia, que é construída na CIT, e eu acho que na maior parte das empresas mais modernas, de uma maneira muito colaborativa com muita gente. Tá? Tipo, então, o máximo que eu posso ser é alguém que ajuda a estruturar um pouquinho, a organizar um pouquinho, a disseminar através de elementos de comunicação e etc. Né? Então, é, talvez a maior beleza de tudo isso que eu estou vivendo nesse momento é ver uma companhia que é uma companhia madura, de 26 anos, criada no Brasil, mas uma multinacional global hoje,
que além de estar super atualizada nas suas entregas, né, no que ajuda as companhias, seus clientes a transformação de negócios, transformação digital, enfim, evolução digital, seja como a gente queira colocar, é uma companhia que há uns 15 anos também se atualizou muito, não só no seu produto, na sua entrega, mas também na sua gestão, né? E eu acho que isso é o mais bacana, o que mais me chama a atenção, e nesse trabalho que eu não me sinto uh, alguém que define ou que determina nenhuma estratégia, mas alguém que ajuda a construir e faz parte, e talvez seja alguém que ajuda a criar elementos que cuidem dessa estratégia, vamos dizer assim, de uma companhia descentralizada, com pouca hierarquia, com um jeito, a gente não, mas as pessoas chamam isso de adocracia, né, que é um jeito que não é nem a burocracia, nem a meritocracia, que já é um método mais evoluído, com menos níveis hierárquicos, com menos rigidez, com muito mais flexibilidade, e que faz com que a vida do trabalho ela seja muito mais interessante, sabe? Muito menos joguinhos políticos e briguinhas e disputas e climas e toda uma coisa que é tão conhecida no mundo corporativo, uma dose muito mais saudável de tudo isso, e aí ser esse guardião dessa estratégia fica uma coisa praticamente prazerosa, sabe? Tipo, pouca. É muito trabalho, tem muito desafio, não tem nada de simples, mas não tem o peso de uma coisa complexa ou burocrática ou com jogos e articulações políticas muito difíceis, né? Sim, não, eu acho que é o caminho evolutivo, né? A gente separar essa questão do ego, né? E focar no todo, né? E como é que é a entrega de vocês para o mercado hoje? Olha, a entrega da gente é uma entrega que a gente chama de end-to-end, né? Num negócio que a gente se coloca como sendo a estratégia, né? Então a gente ajuda a pensar, design, a gente desenha o que vai ser construído, e engenharia, a gente executa essa construção, né? A CIT vem originalmente desse último capítulo, né? De engenharia, de software, né? Fazer software para outras companhias. E nessa transformação própria que ela iniciou há uns 15 anos atrás, ela foi agregando o design, ou seja, a gente ajudar a desenhar junto com o cliente quais são as soluções que esse cliente de fato precisa, porque às vezes ele traz um pedido de uma solução, mas aquilo não é a solução, porque então a gente vai junto e com esse capítulo estratégico, que é uma coisa consultiva, a gente ajudar o cliente a entender se do diagnóstico que ele está dando, a solução que às vezes ele está pedindo é a solução que precisa ser feita, né? Então a gente é uma consultoria que entrega, né? Ou uma empresa que entrega desenvolvimento de software, que pensa junto, que faz a estratégia junto com o cliente, ou seja, tanto faz o olhar que você quiser, mas é isso que a gente chama end-to-end, e é isso que a gente entende que é uh, muito mais eficiente, muito mais efetivo, os incentivos ficam muito mais alinhados, a gente não está desenvolvendo alguma coisa que alguém outro desenhou, ou vice-versa, a gente não está desenhando alguma coisa que alguém outro vai desenvolver, certo? Tipo, eu entendo que isso é uma tendência de de um mundo que estava extremamente fragmentado em um conjunto muito grande de fornecedores, que no fim das contas, duas coisas. Uma, o cliente precisa ter um trabalho enorme de integração de tudo isso, e muitas vezes isso acaba sendo pouco integrado. Então, você vê aí grandes companhias com ações que, tipo, parecem de companhias diferentes, né? Parecem coisas de claramente estão vindo de áreas ou de departamentos diferentes ou de divisões diferentes, mas que ainda assim deveriam fazer parte daquele DNA daquela organização de uma maneira mais integrado, mais coeso, e muitas vezes não é, né? Então é isso que a gente faz. Sim, incrível. E sabe, você colocou algo muito importante, né, interessante, que também não é o core business da companhia, né? A companhia não tem esse trabalho, esse cuidado
eventualmente quem desenha a solução, né, quem pesquisa, busca, tem os profissionais especializados, né, estratégias, processos, desenha e executa, né, e atinge aí os objetivos traçados, né, num plano maior. Isso é bastante importante e eu imagino que deve ter tido um boom aí durante a pandemia de empresas precisando desesperadamente, né, adicionar uma série de novas soluções, até por uma questão de sobrevivência. Como é que foi isso para vocês? Olha, isso foi assim, você tem razão, a gente teve acho que 1 mês e meio, 2 meses no máximo, a partir de março ali, em alguns outros países um pouco antes, né, então a gente tem operações na China, na Ásia, no Japão. China começou um pouquinho antes de março, mas e Estados Unidos também um pouquinho antes da gente, mas a gente teve nas várias geografias um período ali de 2 meses de um reequilíbrio muito grande. Tá? Então, algumas companhias fizeram cortes e cancelaram coisas nesses 2 meses. Algumas, já nesses 2 meses, já destravaram e já aceleraram fortemente muitas coisas. Então, a gente conseguiu não só não demitir ninguém, que é um pilar para a gente, né? People first. A gente historicamente nunca precisou demitir ninguém, a gente não, assim, por mérito ou por outras questões, claro, mas eu digo demissões em massa, etc. A gente sempre priorizou pessoas e nesse momento, o ano passado, a gente fez a mesma coisa, mas a gente percebeu, então tivemos um ramp downs e uns ramp ups, né, nesse mesmo período de 2 meses, e a partir desses 2 meses, mais ou menos 2 meses, a gente percebeu que mesmo várias dessas que tinham cortado investimentos fizeram o que você comentou, certo? Elas precisavam de uns meses para se entender. Várias delas, inclusive, hoje são grandes clientes nossos, continuam grandes clientes nossos, apesar de terem parado por 2, 3 meses alguns projetos ou diminuído muito. E dali para frente a gente só cresceu com uma quantidade absurda de vagas abertas o tempo inteiro, e aí um novo momento, né, de demanda que não é só nosso, é de todo mundo, é do mercado como um todo, nosso e dos nossos clientes e dos nossos concorrentes, globalmente falando. Então hoje você tem uma guerra por talentos, né, pessoas morando em qualquer lugar do mundo, recebendo propostas para trabalhar em qualquer lugar do mundo de casa, ou para mudar, como você citou, né, muita coisa. Então, pra gente, o ano passado foi um ano a gente cresceu mais de 40% Uau. de uma, de uma base que não é pequena, né? CIT não é uma coisa, não é uma companhia pequena, já faz tempo, então superamos o 1 bilhão de reais o ano passado, ou seja, um crescimento enorme. E isso continua, né? É como você falou, o mercado está demandando, as empresas perceberam, e hoje, talvez naqueles primeiros 2 meses, 2, 3 meses, quem parou ou quem acelerou estava um pouco no susto. Mas logo depois passou a fazer uma coisa muito mais estruturada e pensada, certo? Tipo, aqueles que voltaram totalmente pensados, porque tiveram tempo para refletir, mas mesmo aqueles que já aceleraram de cara, também hoje estão muito mais estruturantes, estão muito mais ajustados nesse seu crescimento, entendendo que o que fazer, como fazer, para que fazer essa aceleração digital, que num primeiro momento, alguns deles, vamos simplesmente fazer, depois a gente vê o que é, sabe? Tipo, vamos, né, alguns que tinham oportunidades e não mudou a capacidade de investimento, e claro, esses que tiveram que fazer uma parada rápida são aqueles segmentos onde foram extremamente afetados, sei lá, varejo, por exemplo, né? Os caras estavam 100% das lojas fechadas, shoppings fechados, por exemplo, os caras tiveram que parar um tempo para entender o que fazer, como fazer, e para voltar com tudo. E o interessante de tudo isso, Maurício, é que independente das frases mais taxativas e que, tipo, tudo será diferente, etc, etc, eu entendo que sim, o combinado desse período de
um ano e meio, 2, talvez no Brasil, lamentavelmente um pouco mais longo do que outros lugares do mundo, ele nos colocará num lugar muito diferente, uma combinação muito diferente do que ela era. Mesmo que voltemos a escritórios e muitas coisas voltem a acontecer, a combinação, a graduação das coisas me parece muito, muito diferente. Não, sem dúvida. E até como exemplo, você em Ilhabela, né, e milhares de outras pessoas, né, que mudaram hábitos, costumes, etc. Existe todo um repensar, né, e acho que não só tecnológico, que mudou muito, né, o modelo acelerou muito, mas eu queria te perguntar como é que é essa questão da empresa ter iniciado no Brasil e hoje estar no mundo, é uma empresa brasileira, é uma empresa não brasileira, como ela está solidificada no mundo hoje? Boa. Não, essa IT é uma empresa brasileira de Campinas, são 3 sócios que fundaram, 3 colegas de faculdade da Unicamp, que fundaram há 26 anos, o César, o Bruno e o Fernando. Os 3 atuam hoje em dia na companhia, o Fernando no conselho, mas o Bruno e o César é o CEO e o Bruno é o presidente da operação North America. Hoje somos mais de 4.000 pessoas ao redor do mundo, né? Uau. Hoje mais da metade da receita vem de fora do Brasil, então com projetos para grandes companhias, aí, Johnson Johnson, Coca-Cola, ABI e assim por diante, Itaú, Bradesco e Sul América, enfim, um leque muito grande de clientes, e é uma multinacional brasileira, certo? Que Literalmente uma orgulho, né, multi. Bob? Que orgulho, que bacana. É lindo demais, e é um lugar, né, que talvez pela sua origem de software, de engenharia, né, é um lugar que não é apaixonado por método. A CIT não é uma empresa de método, não é uma empresa que se apaixona pelo método, mas é uma empresa que se apaixona pela performance, pelo resultado, né? E a gente tem um paradigma que é muito interessante, que é que o resultado de negócio, seja aumento de receita, ou seja melhora de EBITDA, que a gente gera para os nossos clientes, é o grande elo de transformação, né? Não é a coisa bonita, não é o andar de inovação colorido, é o bottom line ou o top line, certo? Tipo, então, receita ou EBITDA, né? E com isso, com essa crença, a gente opera com times multidisciplinares que tem uma entrega end-to-end e que tem ciclos super curtos de 90 dias, assim, sabe? De 90 a 90 dias, ou seja, 3 meses, não é nada. A gente quer encontrar resultados que sejam relevantes no top line ou no bottom line com o cliente, medindo isso o tempo inteiro. Então somos uma empresa de engenharia, né? A gente mede tudo, a gente mensura cada coisa que a gente faz, cada ação para a gente mesmo e para o nosso cliente. Então eu entendo que e a gente está nessa trilha de sermos uma lighthouse, uma referência, ou de estarmos construindo isso, talvez não sejamos ainda, mas uma referência global de como ajudar companhias, né, nesse universo do digital, e trabalhar, né, eu estou quase 2 anos lá, trabalhar numa companhia como essa, de origem brasileira, é incrível, né? Mas hoje somos brasileiros, mas somos multinacionais. Estamos em todos os lugares do mundo, e gerindo isso de uma maneira global. A gente fez, eu estava olhando a avaliação desse nosso evento, 2 semanas atrás eu promovi um encontro com todo o senior management, umas 180 pessoas ao redor do mundo. O enorme desafio é, tipo, qual é o horário do dia que dá pra gente ter gente do Brasil, da Califórnia, da Europa e da Ásia, sabe? Tipo, basicamente não dá sem sacrificar alguém, não dá, certo? Tipo, então a gente acabou fazendo esse nosso encontro começando às 7 da noite do Brasil, que dava super cedinho
no Japão, na Austrália, na China, e os europeus, né, tiveram que entrar na madrugada, mas a gente falou, puxa, alguém, então a gente faz um rodízio, alguém, né, Será sacrificado. não tem jeito, né, não tem jeito, numa empresa global mesmo, você não tem um horário do dia que atenda ao mundo inteiro sem cair numa madrugada de alguém, né, tipo, então, uh, e uma coisa que é muito incrível, Maurício, que é essa transformação que a CIT fez para si própria, nesse negócio que a gente chama de adocracia, né? Não é a gente que chama, mas os estudiosos chamam de adocracia. A gente até virou um case na London Business School de um dos professores que estuda isso, o Julian Birkinshaw, que ele tinha estudado várias empresas menores, de 200, 100 pessoas, 300 pessoas. Quando ele viu a gente, na ocasião a gente estava, acho que em 2.500 pessoas, hoje estamos em 4.000, isso foi um ano e meio atrás, ele falou, pô, eu preciso estudar vocês porque eu nunca vi esse negócio que eu tô chamando de adocracia e uma gestão mais horizontalizada e etc, com menos níveis, etc. Eu nunca vi isso numa companhia com mais de 1.000 pessoas, sabe? Naquela altura a gente tinha 2.500, agora mais de 4, e viramos um case da London Business School desse professor. Então, quando chega a pandemia e quando a gente cresce enormemente para uma empresa global, isso faz uma diferença radical. Esse jeito, então, eu me lembro, a minha base era São Paulo, né? Tipo, a sede da empresa é Campinas. Eu ia para Campinas 2 vezes por semana, alguma coisa desse tipo. E as reuniões dos PDCAs de diretoria, quando chegou a pandemia, eu estava há poucos meses lá, deviam ter tido, sei lá, 5 ou 6 PDCAs de diretoria mensais. Eu acho que eu devia ter ido a 1 ou 2 presenciais e os outros já tinham sido remotos. Ou porque eu estava em São Paulo, ou porque eu estava visitando nossa base em São Francisco, ou coisas do tipo. Quando chega a pandemia, todos esses PDAs passaram a ser remotos, mas se de 6, 4 já tinham sido remotos para mim, é vida que segue, certo? Não existia nenhum estranhamento. Existia, nessas reuniões que eu tinha participado, algumas pessoas fisicamente em Campinas, mas uma grande quantidade não estava em Campinas antes da pandemia. Então, quando entrou a pandemia, não mudou grandes coisas, sabe? Tipo, e não só essa coisa, toda a metodologia de acompanhamento da companhia, tudo muito digital, tudo muito transparente, tudo muito aberto, fez com que, ao não irmos ao escritório, não deixamos de ter nenhum tipo de informação, não deixamos de ter nenhum tipo de conexão com a companhia. Tínhamos uma experiência incrível nos nossos escritórios, que a gente acredita nisso, mas ao mesmo tempo a gente percebeu que toda esse jeitão de gestão mais leve, mais moderno, ele combina enormemente, e tanto hoje nós devemos ter aí, dessas 4.000, nós devemos ter provavelmente, certamente mais de 1.000, um pouco mais do que esse número, de pessoas que nunca foram para o escritório, sabe? Nunca foram para nenhum, e aí eu tô falando do mundo inteiro, nunca foram para nenhuma base da CIT, foram contratados remotamente, a maior parte deles não teve encontros pessoais, foi 100% remoto, seu onboarding foi remoto, e estão trabalhando com a gente desde então remotamente, muita gente longe fisicamente das bases, né, tipo, no Brasil inteiro, a gente tem gente no Brasil inteiro, a gente tem gente no mundo inteiro que está bem longe de bases CIT. Então, tudo isso, na minha visão, é porque a gente tinha um jeitão de gerir, uma metodologia de gerir a companhia já muito leve, muito descentralizado. E vai ser muito interessante começar a reunir as pessoas, né, depois da pandemia, para todos vacinados, para conhecer, né, talvez pessoalmente aquele que você não teve oportunidade durante inúmeros calls, reuniões, etc., de conhecer pessoalmente. E ao mesmo tempo, não que isso seja um cotidiano, mas serão eventos né, esporádicos, etc., mas muito proveitosos, produtivos, né, interessantes.
Bob, como é que é essa questão toda de venda desse produto, né, para o cliente? Porque, primeiro, passou a ser uma venda remota, né? Não é mais uma Uhum. venda pessoal. Essa questão de auxiliar no bottom line, no top line e tudo mais é muito interessante. Não me entrega em 90 dias, isso é incrível, porque você pode dizer para o cliente, não, peraí, você não vai me pagar nada, o teu resultado é que vai pagar, né? E olha como é que o negócio será diferente. Como é que é esse approach, assim, no mercado e também com relação aos concorrentes? A gente tinha uns processos muito interessantes de fazer umas gambas com prospects, né? Então, de chamá-los às nossas bases, não só no Brasil, em outros lugares do mundo, e ali ele visitava um escritório, que na verdade não tem nada demais, é um escritório super bacana, mas escritório é escritório, mas a gente fazia uma gamba onde ele poderia, o prospect, o time, normalmente um time, muitas vezes o CEO da companhia junto, uh, visitando outros times de clientes nossos, e participando de uma gamba, e a gente tinha isso como um elemento muito forte. E eu me lembro de relatos de prospects dizendo assim, nossa, eu ouvi uma história de um trabalho que vocês estão fazendo para um outro cliente que não é do meu segmento, que nem se relaciona diretamente comigo, e de repente nessa gamba, né, que é essa visita ao chão da fábrica, assim, você tinha lá um coder narrando aquilo que ele está fazendo para o cliente X ou Y, com uma energia, às vezes mais forte que o próprio cliente, né? E isso era, né, eu brinco que isso era a nossa criação de evidências, né, tipo, né, porque você fala assim, mas isso, então você criava ali um conjunto enorme de teses, hipóteses e coisas para o cliente? Não, a gente não embarca nisso, porque a gente acredita muito no trabalho colaborativo. Então, se a gente fizer tudo antes, você tem que fazer isso, tem que transformar para lá, você tem que transformar para cá. O que aconteceu com a Suzy naquele dia? O que aconteceu? Elas brigaram, né? Naquele mesmo dia, só um minutinho. Fica tranquilo. Tinha deitado na grama. Eu achei que era cocô aqui. Não era. Porque senão já teria saído. Eu fui pro veterinário e iam limpar ela. Mas não saiu. Foi isso, né? Aí eu vi que era machucado. Delícia. Pô, delícia, né? Se você quiser deixar, pode deixar também. Mas, então... Aqui, ó. Verdade, é alguma coisa. Deixa eu gravar aqui, eu tô gravando, tá? Tchau. Então, essa, né, eu tava falando que a gente tinha esse processo de criação de evidências, mas aonde a gente não faz, a gente acredita muito no trabalho colaborativo e a gente não pré-pensa soluções, ideias, caminhos para os nossos clientes. Porque a gente entende que a força está a desenhar isso junto, né? Esse negócio que a gente chama de strategy, né, o capítulo número 1 da nossa coisa, não é a gente imergir no cliente e depois levar um plano maravilhoso para ele. Tipo, é fazer esse processo muito junto. Tá? Então, e aí que a gente descobre coisas incríveis, que às vezes a dor que ele está sentindo ou a solução que ele imagina não é exatamente aquela, ou às vezes a dor nem é exatamente a dor que ele está sentindo, que ele diagnosticou, às vezes nem é exatamente aquela dor, é uma coisa um pouco diferente. Então, a gente fazia essas gambas e fazia um encantamento, e a gente assinava um projeto de trabalho sem caminhos de nós vamos resolver isso, nós vamos fazer aquilo, nós vamos... Certo? Então, isso tudo mudou muito. A gente não consegue fazer as gambas do jeito que a gente fazia, certo? A gente tem algumas simulações disso, mas não conseguimos. Aí nós passamos a entender que a gente precisava contar melhor essas histórias, certo? A gente precisava contar para que as pessoas pudessem acompanhar, ler, e aí nós estamos fazendo todo tipo de contação nessas histórias, seja em podcast, seja em cases, seja em histórias, seja em eventos, seja em... A gente, nos Estados Unidos, principalmente, a gente criou um conjunto de que a gente chama de Leader Studios, que são pequenos eventos para 8 pessoas, 8, 10 pessoas no máximo, com 1 ou 2 pessoas, ou 3 no máximo da CIT e o resto de convidados, sem plateia, sem nada a ser gravado,
e onde você tem ali aquele acordo da Chatham House, lá que você, tipo, nada sai dali, tudo que é discutido ali fica ali, que são maneiras que a gente encontrou de dizer, olha, a gente tem evidências de que a gente sabe resolver esses problemas complexos em várias indústrias, né? E a gente não se aventura a dizer qual é a resolução ou a ideia que a gente teve para resolver o seu problema. Mas a gente mostra que a gente sabe resolver problemas porque a gente entende que a gente vai fazer isso juntos. Que não existe essa bola de cristal, que não existe essa mágica, que não existe essa consultores espertíssimos que sem estar junto com você, cliente, vão conseguir sequer entender quais são as suas dores reais, né? Então, e isso combinado, acho que com o que eu falei no começo, né? Quando você pensa, bom, tá bom, então nós estamos entendendo junto, e processos rápidos, processos de 2, 3 semanas, não estou falando de coisas de 6 meses, porque aí o mundo já virou, né? Tipo, então a gente desenha, vamos dizer assim, clarifica todos os desafios, as dores, os problemas, os objetivos, desenha avenidas de oportunidade. Então, olha, né, na avenida X tem X milhões de oportunidade, na avenida Y tem Y milhões de oportunidade de negócios, e a partir disso a gente desenha junto as soluções e depois desenvolve. A gente encurta muito a cadeia, certo? Esses ciclos de 90 dias, eles não são possíveis quando você tem um monte de parceiros, um monte de empresas envolvidas, ou você está desenvolvendo a estratégia desconectada do resto, certo? Tipo, aí você fala, bom, vamos pegar aquela apresentação maravilhosa, que são boas mesmo, das top 5 consultorias, e aí vamos chamar alguém agora de design, UX, UI, para desenvolver isso, e no final das contas a gente chama, ou temos a equipe interna de desenvolvimento. Provavelmente o tempo que isso tudo levou já invalidou boa parte daquela consultoria. Não porque ela estava errada, mas porque o tempo passou, certo? Tipo, e você não teve chance de fazer nada, nenhum processo experimental acelerado, sabe? Então o tempo foi passando, você ficou ali preso a uma apresentação, e provavelmente quando chegou na hora do desenvolvimento, muito provavelmente a empresa, ou se está fazendo internamente, já estão enxergando que aquilo está meio ultrapassado, mas não tem muito o que fazer, porque é assim que foi desenhado. Então, num momento do mundo, e a pandemia acelerou muito, onde tempo, velocidade é um fator muito importante, a gente acabou tendo uma oferta muito, muito relevante. E a gente está fazendo isso criando, como a gente fazia essas gambas, como era um grande momento de mostrar as evidências do que o nosso jeito funciona, a gente passou a fazer isso. A gente até pensou em fazer gambas online, etc., mas a gente entendeu que essa combinação ela não dava uma liga como dava no mundo físico, então a gente separou um pouco. A gente está fazendo um trabalho grande de criação de evidências, de contar essas histórias. Então, é muito comum um prospect chegar pra gente dizendo, cara, eu sei que vocês são muito bons, eu tô ligado, às vezes ele expressa, eu conheço fulano, ciclano, que me contou que vocês resolveram um problemão, ou essa pessoa acessou alguns desses conteúdos que nós criamos, e eu tenho problemas, eu preciso de vocês. Sabe? Então, a gente acaba fazendo assim. Não sei se respondi tua pergunta, mas... Sim, claramente, e eu acho que um grande diferencial que vocês têm é essa questão da velocidade, né, como você bem citou, né, as coisas evoluem muito rápido, né, principalmente na área de tecnologia, nos tempos que vivemos, e eu conheci alguns cases aí de outras grandes multinacionais aí na área de consultoria, etc., que implementam um projeto, né, desenvolve a estratégia em 2 anos, implementa num time frame de 4 anos, e no final, quando você vai, né, receber, né, aplicar aquilo que foi concebido, já está totalmente obsoleto, né, o que é um grande problema, com um investimento enorme, né, uma necessidade prioritária da companhia. Então, acho que essa questão de vocês de velocidade é incrível. E com relação ao capítulo, né, que você tem de investimentos, como é que é isso? O que você quer dizer com isso? Seja um pouquinho mais específico. Você tem uma companhia aqui, co-founder da Next Company. Sim, sim. Ali é um lugar que eu entendi, e eu recomendo isso a muitas pessoas, que a vida das pessoas, a vida profissional das pessoas não seja mono-história.
né? Então, eu entendi que, óbvio, o tempo é um só, mas conseguindo conciliar essas coisas. Então esse é o meu side business, né, The Next Company, junto com 2 sócios, o André e o Rodrigo, que também, para eles, também é o side business deles, né, onde a gente canaliza uma energia que mistura para cada um deles uma coisa um pouco diferente, mas para mim é muito a energia empreendedora criativa. Né? Então a gente investe em startups, algumas na fase PowerPoint, algumas nas fases mais iniciais, mas sempre bastante iniciais, onde a gente canaliza essa energia de empreendedorismo, de fazer coisas, de mudar o mundo, e no meu caso uma energia de muita criatividade, porque é o momento de página em branco, de pivotar companhias, etc. E no final das contas, acaba sendo uma coisa linda, porque uma coisa alimenta a outra, né? Uma coisa, o refresh que a gente tem na The Next Company, com as nossas startups, com as experiências tão diferentes, né? De educação, a sneaker feito em Singapura, a reciclagem de resíduos, a plant-based food. Então a gente tem um portfólio ali tão variado de coisas que no final das contas isso alimenta muito a vida da CIT, a minha vida na CIT também, né? Então, e aí esse é um lugar também, a gente anda remoto, né? A gente fez, eu acho que 5 investimentos desde a pandemia. Nunca vimos essas pessoas fisicamente. Esses 5 investidos nunca encontramos pessoalmente, fisicamente. Pessoalmente encontramos, mas pessoalmente eu acho que esse nosso encontro aqui é um encontro pessoal, certo? Tipo, então nesse sentido, pessoal e individual, certo? Então nós encontramos e tivemos conexões pessoais e individuais muito boas com esses empreendedores e empreendedoras que a gente investiu e os que a gente já tinha investido antes, mas nunca os vimos pessoalmente, assim, fisicamente falando, né? E é um lugar de um refresh, de uma energia e de uma energia criativa, startup, né? Startup tem muitas facetas, mas uma delas, sem dúvida, que me atrai muito é a energia criativa, o momento do fazer o que nunca foi feito, de fazer de um novo jeito, de inventar coisas novas. E para mim isso me alimenta muito, toda a modernidade do fazer diferente, de uma nova geração, às vezes não é nem na idade, às vezes tem empreendedores um pouco mais velhos, mas repensando o jeito de fazer coisas, etc. É para mim um refresh absolutamente, eu diria que é necessário, assim, sabe? Tipo, então, e é muito interessante, eu estava falando isso outro dia com uma amiga, e eu acabei botando na pandemia um terceiro capítulo na minha vida, que não é um capítulo que eu brinco do boleto, né? Ele não tem nada a ver com boleto, mas junto com um amigo, charateu, Maurício Cury, a gente tem feito processos de escuta. Então a gente abre mais ou menos semanal, a gente também não fixou assim, um lugar onde a gente recebe um convidado ou uma convidada e essa pessoa traz um ponto, uma questão, uma dúvida, um momento de vida, e a gente faz uma escuta e, obviamente, comenta, mas é menos sobre uma mentoria, né? E muito mais sobre uma escuta profunda que num primeiro momento a gente percebe que a própria pessoa se escutando, narrando ali o seu ponto, sua questão, metade das dúvidas ela vai resolvendo na hora que ela vai se escutando, né? Tipo, e a gente fez isso de um jeito que ficou incrível, assim, e foi tudo um acaso, que foi uma busca por colaborar, começou bem no abril do ano passado, um mês e pouco de pandemia no Brasil, que a gente falou, pô, a gente precisa ajudar pessoas que estão precisando por aí, sabe, tipo, sem nenhum desejo de negócio nisso,
E a gente acabou fazendo uma coisa interessante, que é em dupla. Então tem duas pessoas, né? E o Mal e eu somos, se ao mesmo tempo, muito parecidos, muito diferentes, né? Portanto, muito complementar. E a gente acabou descobrindo a ideia, foi totalmente acaso, de fazer isso publicamente. Então a gente faz ao vivo e faz ao vivo na internet, no YouTube, no LinkedIn. Agora, essa semana foi a primeira vez que a gente foi pro LinkedIn também. Mas sem transformar isso num produto midiático, sem transformar isso numa coisa que pode muito rapidamente virar um reality show e a gente fica com uma motivação midiática. A gente não tem isso, então assistem 10, 20, 30 pessoas ali ao vivo, um número bem, bem restrito, e depois tem um on-demand que vai, obviamente, mas a gente viu isso, que estar em dupla, estar ao vivo na internet, dá uma conotação para essas escutas de um jeito absolutamente incrível. E você fala, pô, mas teoricamente um melhor lugar não é na sala do seu terapeuta, em 4 paredes, ali onde você é mais profundo e mais aberto? Pois é, talvez teoricamente, talvez para algumas pessoas sim, talvez para outras pessoas não, e talvez para muita gente a gente consiga trazer ali um grande teatro, uma dramatização, uma grande interpretação no one-to-one, né? E quando a gente percebeu, e o nosso negócio obviamente não é terapia, é uma escuta, mas quando a gente vai pro ao vivo, aberto na internet, a gente percebeu que tanto eu quanto o Mal, a gente se policia muito nas coisas que a gente fala, obviamente, certo? Nós temos uma pessoa ali se expondo, então temos muito respeito e muito cuidado com o que a gente diz, que muita mentoria one-to-one não tem, né? Eu já participei de coisas que as pessoas falam uma quantidade absurda de bobagens, e o mentorado, coitado, ouve aquilo e não sabe o que fazer com tudo isso, é verdade. Não sou contra a mentoria, mas tenho sim muito cuidado com isso, porque muitas vezes não há contexto nenhum, e a pessoa que está mentorando é notoriamente alguém bem sucedido e que às vezes está cacarejando um conjunto enorme de bobagens, e a pessoa que está recebendo não tem muita capacidade de julgar isso, e muitas vezes é muito ruim. Então não é isso, a gente não está mentorando, mas o processo em dupla e o processo aberto faz com que a gente tenha uma responsabilidade muito grande do que a gente diga, e a pessoa que está trazendo também. Então, esses são os 3 capítulos atuais da minha vida, né? A CIT, num momento de expansão global e etc. The Next Company como um grande refresh, uma oportunidade de botar a minha criatividade, meu empreendedorismo para fora. E a gente chama de expandir story listening, que é esse lugar de a gente escutar as histórias e ajudar as pessoas sem nenhum fim lucrativo, de negócio, de boleto, como eu brinco. Então, eu muitíssimo recomendo que as pessoas coloquem esses vários capítulos nas suas vidas. Tem que saber gerir o tempo e as prioridades, e claro, óbvio, tem que ter clareza do que é o que, do que serve para quê, e qual é o acordo combinado de prioridades, de tempos investidos em cada uma dessas coisas. Mas, entendido isso, é muito mais legal do que tentar achar num lugar de trabalho todas essas coisas, sabe? Existe um lugar de trabalho que eu tenho criatividade full e que eu tô com empreendedores o tempo inteiro, e que ao mesmo tempo eu posso doar meu tempo para ajudar o mundo, e que ao mesmo tempo paga boleto? Cara, existem, mas não são tantos, certo? E você tá colocando a régua muito alta de muita coisa num lugar só, né? Tipo, então esse negócio do pagar boleto e ter um tremendo propósito já é um lugar de conciliação difícil, sabe? Tipo, não acho que sejam antagônicos, mas eu não acho que uma conciliação perfeita seja sempre possível. Às vezes é difícil mesmo. Então, por que não deixar num lugar
mais ênfase para o pagar boleto e um outro lugar mais ênfase para o propósito, certo? Não que o pagar boleto possa ser um lugar da escrotidão, porque acho que aí não funciona, certo? Tipo, e nem que o lugar do propósito seja um lugar que te quebre, certo? Que você tem que investir muito mais do que o boleto que você ganha na outra ponta. Então tem que ter um equilíbrio nessas coisas todas, mas às vezes o equilíbrio ele não tá num lugar que o boleto é bom e o propósito é bom. Às vezes ele tá num lugar que o boleto é bom com uma dose de propósito ok, e no outro lugar não tem boleto, mas o propósito é muito alto. E no final das contas, na sua vida, isso dá um equilíbrio. Então, eu vejo muita gente tentando achar esse equilíbrio no mesmo lugar. Difícil, né? É difícil, é difícil. E não precisa, né? Não tem uma fórmula. Eu acho que essa questão do experimentar, né? Do empreender, do desenvolver, do combinar, do novo, né? Da experimentação é muito importante. Por quê? Porque as pessoas encontram aquilo que buscam, às vezes, em vários locais diferentes, né? E saber reunir esses locais de forma estratégica, né? Porque um não consuma tempo do outro, para que um aconteça no formato, padrão, tempo destinado, é muito interessante. E eu vejo que muitas pessoas, às vezes, que saem de corporações, não precisariam sair, né? Porque poderiam, em paralelo, fazer outras atividades que complementariam, né? A questão, como você coloca, paga boleto ao mesmo tempo, né? Eu tenho minha função social, por que eu vim para o mundo? E essa história toda, né? E às vezes não dá, cara, você tem que... Né? Esse é o caminho. Exato. E não tô, só para reforçar, não tô pregando de você pagar boleto num lugar que destrói o mundo, ou que seja totalmente uma escrotidão, não é isso que eu tô defendendo, mas eu tô defendendo que, você encontre um lugar legal que paga boleto, que tem uma dose boa, mas se a tua dose de propósito precisa mais, às vezes forçar ali, às vezes vai ficar um lugar que não vai vir, certo? Tipo, claro, não, né? Mas eu acho que na vida também, pessoal, né, e tudo, a gente busca aí, né, beber de várias fontes Exato. E falando em qualidade de vida, né, em fazer o que gosta, eu tô vendo que você tá aí nesse paraíso de Ilhabela. O que tem aí atrás de você que eu ainda não identifiquei algumas coisas? Que espetáculo aqui, os caras. Que legal, cara. Eu não. Tem um troço. Tem dois troços pré-históricos aqui, um secador de cabelo dos anos 50. Incrível, cara, que incrível. Eu sou rato de antiquário bric-a-brac, né, ou de tipo, lojinha de coisas velhas, né, não necessariamente, não é antiquário no sentido colecionador, não, né, então se você olhar ali em cima, ó, você vai ver isso aqui, isso aqui, não, são aquelas coisas de valet parking. Que legal, que legal. Deixa eu pegar um aqui, peraí. Que bacana. Deixa eu pegar um aqui. Muito bom, muito bom. Você pediu ou você pegou? Cara, o que acontecia? Eu tinha um jipão grande, um Toyota Bandeirante, que às vezes eu usava pra brincar, mas às vezes eu saía com ele. E ele era super alto e os caras esqueciam o troço lá em cima. E aí eu tinha uma parede de vidro, assim, na minha casa de São Paulo, uma casa dos anos 50, assim, que tinha uma parede que na verdade não era de ferro e vidro, né? Uma paredona inteira. E aí eu colei, porque isso aqui tem um imã aqui, né? Tipo, então eu colei aquele negócio ali, e aí acho que aconteceu assim, 1 ou 2. E aí os amigos começaram a falar, cara, esqueceram um dia no meu carro, vou te trazer. E aí, então, e esse esse secador de cabelo também é um negócio que a gente viu uma vez ali no Bexiga, né? Almoçando num domingo ali, tipo, tava vendo, eu transformei ele num abajur, ele acende. Uau. E quando a gente mudou de São Paulo para Ilha, 1 ano atrás, aqui o espaço é muito menor, e a casinha aqui já era nossa, então ela já tava mobiliada, né, tipo, então, e aí eu morava numa casa espaçosa, grande em São Paulo,
Então, aí o meu escritorinho aqui, que eu acabei construindo, virou um lugar. Então, tem um painel com os celulares todos que eu tive na... Ó, tô brincando aqui na mão. Ó, lembra desse? StarTAC. Um StarTAC, é. Enfim, aqui o primeiro iPhone. Você fala assim, mas você é um colecionador? Não, não sou, não. Eu sou esse cara. Então, eu não consegui jogar fora o meu primeiro iPhone, o meu primeiro Palm. E aí um dia eu botei num painelzinho que tá aqui do meu lado, e de novo, os amigos falaram, eu tenho um lá sobrando, não sei o que, eu tava quase jogando no lixo, vou te dar, tá bom? Você quer? Quero. Mas são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são 20, não são 100, sabe? Tipo, e também, sei lá, esses aqui estão soltos porque eles caíram do painel, porque o Nico, meu filho, pega, porque ele quer brincar, também. Então não é aquela coleção que tipo, não toca num negócio, não, sabe, não tenho esse... E tem essa coisa aqui, né, que é, tipo, isso aqui é pré-história. Não, aqui. Isso aqui são crachás, né, que eu colecionei. Não, vários. Deve ter uns 2.000, sei lá. Nunca contei, porque dá um trabalho louco, mas são de anos e anos e anos. Eu fui colecionando esses crachás para as pessoas mais jovens. Falam, ó, existia um tempo, pré-pandemia, existia um troço chamado evento. Não, mas já tá voltando e vai voltar, etc. Mas, de novo, era uma coisa que, tipo, acho que há muitos anos um primeiro crachá ficou no meu pescoço e eu pendurei em algum lugar, e aí comecei, fui pendurando e tem uma história aí de crachás. Mas fala, você tem interesse em organizar eles todos, pegar na cronologia para lembrar de todos os negócios que você foi, não sei o que, não tem, sabe, tipo, então, porque tem uma coisa muito interessante, né, que a gente viu outro dia que chama juvenóia, né, que é a gente olhar para o passado e a gente achar ele sempre mais legal, né. Então, Bob, você é um cara da juvenóia? Não, eu não sou, eu sou um cara do presentóia, né, tipo, futurolojóia, sei lá, tipo, como é que seria essa expressão, mas então, mas essas coisas que acabam acontecendo, esses celulares e das coisas do estacionamento ali, ou dos crachás, foram coisas que foram acontecendo, e que quando a gente veio de São Paulo para cá, o meu escritorinho aqui que eu acabei fazendo, ficou o lugar, né, então, para completar a coleção aqui, tem um daqueles, tá vendo, um daqueles gravadores de fita de rolo. Muito legal. Virou o meu escritório. Eu trabalho numa lojinha de velharias, não vou chamar de antiquário, porque acho que nada tem exatamente valor no sentido antiquário da palavra, mas então eu tô aqui full tech, com 2 monitores, microfone bacana, muito celular, bacana, microfone, câmera também. É bom esse aqui. Celular, iPad e brincando com o meu StarTAC aqui. Alô, tudo bom? Como você tá, Maurício? Muito bom, muito bom. Isso aqui foi histórico, né? Tipo, foi. Esse pequenininho, foi. Tem aqueles tijolões da Motorola, eu tenho um também, mas esse foi o revolucionou mesmo, né? Que coisa incrível, né? Motorola, como tava na frente quando esse cara chegou, né? E aí esse cara aqui mudou tudo, esse cara aqui, enfim, tá aí, mas... E a evolução, né? Eu acho que eu tive a oportunidade de trabalhar na Apple e tive algumas reuniões que estava o Steve Jobs, né? Encontrei ele em vários eventos, elevadores, etc. E assim, todo o evento da Apple era muito revolucionário, né? Era muito adiante e ao mesmo tempo queimando etapas, né? Então dizendo, não vamos mais usar o flop disk, não vamos mais usar sei lá, o DVD, não vamos mais. Por quê? Porque novas tecnologias, nuvem, etc. E eu acho que essa questão toda da Apple ir mais para serviço, né? Adicionar serviços aos displays, etc., fez com que a Motorola também, que teve uma outra aposta, não tivesse tanto sucesso quanto, né? É incrível, né? Como definições estratégicas mudam o futuro, né? Total, né? E como um assunto que eu adoro falar, né? Como criatividade, num conceito amplo, não num conceito só de comunicação, né? Mas de
abraçando um pouco de inovação, né? Inovação acho que é criatividade com método, né? Com sistema, né? Tipo, mas como a questão de pensar criativamente o mundo faz uma diferença radical, né? Obviamente, se você não tiver método, se você não tiver processo, se você não executar isso tudo, talvez não faça grandes diferenças, né? Mas você olhando esse aparelhinho aqui, é impressionante, né? Isso, eu não sei, eu não sou bom de datas, mas isso aqui era os começos dos celulares, né? Tipo, não era bem a primeiro começo, deveria ser a segunda onda, sim, né? Os primeiros era exato, miniaturização, exato. Mas que deve ter sido o segundo movimento, né? Primeiro os tijolões, depois veio essa época aqui, na mesma época da Nokia, etc. E a Nokia, cara, a Nokia não existe mais. Pois é, eu tenho uns Nokias aí, enfim. Ela até existe, ela faz tecnologia de 5G, etc, mas outra coisa, né, tipo, então, tem uns 2 Nokias aí, 3 Nokias aí. Líder absoluto, então, 2/3 de mercado, cara, pode imaginar isso. Exato, né, e tão rápido, né, então e esse bichinho aqui, né, o Apple, assim, tipo, né, que ele tem de tão assim, né? Eu acho que o que ele não tem, né? Ele não tem botão, né? Propriamente dito. Ele é diferente, ele acessa a internet. Eu acho que ele deixou de ser só um telefone para ser um navegador, né? E eu acho que essa quebra aí de paradigma, talvez na época, permitiu com que você pudesse ter lá a sua agenda, pudesse ter mais coisas, né? Agenda não de telefone, mas de compromissos e tal. E aí não é mais um telefone, passou depois a ser telefone, carteira, tudo, né? Não, mas é interessante, né, como a criatividade, né, tipo, as pessoas falam muito, né, tenho criança pequena, tipo, as pessoas falam, nossa, as nossas crianças de hoje manipulam um iPad, elas evoluíram muito. Fala, não, dá um Nokia 9060 para ela, vê se ela sai do lugar. Não foi a criança que evoluiu, foi o aparelho que simplificou muito. Ele ficou, né, mexer numa foto assim é das cavernas, né? É mais para trás, não é para, quer dizer, como fazer é mais para frente, mas o ato, o meu menino Nico, que passou aqui agora há pouco, de 7, fazer isso, agora achar aquela tecla, lembra? O 3, o menu, 3, 2, não sei o que. Agora, um negócio que ele não, se você der um Nokia para ele, botar a bateria e funcionar, ele não vai se achar, ele não vai longe. Então, porque a tecnologia evoluiu. A tecnologia evoluiu porque ela ficou muito mais simples, sabe? Ela ficou muito mais... E talvez é isso que a Apple viu, né? Não é um aparelho de tecnologia, é um aparelho de uso pessoal. Sim. Certo? Sim. E aí, a partir disso, o negócio da tela de toque, que eles não inventaram nada, tudo isso já existia na época, mas eles levaram ao extremo do tipo, não tem botão porque não precisa de botão, porque não é sobre botão. O negócio que é sobre botão é do cara de tecnologia, sabe? Tipo, né? Agora, para a Apple, fala, não, é sobre usabilidade, não é sobre tecnologia. Sabe? Tecnologia é como nós fazemos, mas o que nós vamos vender é sobre a usabilidade da pessoa, sabe? Tipo, então, e é incrível, né? E tudo isso a gente está vendo num período de tempo tão curto, né? Tão rápido, né? Mas você sabe, Bob, até foi interessante, porque a Apple usou uma série de produtos que não deram certo, né? Como o Newton, por exemplo, que ela fez, não deu, e ela já tinha lançado os iPods, né? Que matou o Walkman e tudo mais, e aí ela uniu um pouco do Newton junto com o iPod, junto com, né? Para lançar o iPhone na época, reunindo todos esses quesitos, e foi bastante interessante. E a gente continua vivendo isso, né? Toda hora disrupções que vão mudando o mundo muito, muito rápido. Exato. Sem parar, né? Sem parar um minuto. Bob, adorei. Obrigado pelo teu tempo, obrigado pelo ótimo papo. Bom saber que você está em Ilhabela. Eu tenho, acho que um StarTAC aqui, algumas baterias reserva dele. A próxima vez que a gente se encontrar, eu vou te dar de presente. Você traz. Quando você planejar vir para Ilhabela, você traz, a gente põe no nosso painel, no meu painelzinho aqui. É um painel colaborativo.